Martelli, veja Respira, só hein? que interessante. Augusto respira. Só o PDV, é a desembargadora que concedeu a liminar, que suspendeu a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, Clara Maria Araújo Xavier. É irmã do Geraldo Euclides Araújo Xavier, que é um conselheiro vitalício do clube. Boa. Então, só para dar o nome aos bois aqui, fala. Olha que interessante, a gente aqui na nossa escalada, a manchete do Bruno Migliozzi, com receitas que já acumulam 1 bilhão, falando a respeito do Palmeiras, tá? Hoje, se por um acaso acontecesse algo parecido com o Palmeiras, esse clube que acumula 1 bilhão em receitas, se acontecesse algum movimento político de impeachment da Leila, vejam só, ela não teria o apoio que o Augusto Melo, que é um presidente impopular no sentido de Bom momento, ela não teria esse apoio popular que o Augusto Melo está tendo numa fase terrível do Corinthians. Olha como são as coisas. E você tá falando de um Palmeiras que tá disputando o título do sabe o Palmeiras campeonato. disputando eu não sei nem título. se é merecido todo esse apoio, Não, cara. isso é isso que eu ia Pela falar. gestão do Augusto. Isso é maior do que o Augusto. Com todo respeito, o Exatamente. Augusto ele surfa a onda lá de subir no torcedor. Concordo, totalmente, é Pra verdade. mim, parece Mas mais que é é tipo É assim, sobre a contra- democracia, é contra E é os mais- caras que querem exato. voltar. É mais uma isso. versão André Sanches, desculpa. É mais uma versão. E eu falo André Sanches porque é o pivô disso tudo. É uma versão a André Sanches e quem circunda André Sanches. E é o rosto da chapa que E é o governou o rosto. E Corinthians por ontem 16 anos. teve aquela fogueira que os torcedores fizeram, né? Os membros que estavam lá participando desse protesto, e tinham bonecos com o rosto do Tuma, do André Sanches, Tá do errado. Duílio, né? Então, assim, é literalmente uma guerra de a torcida do Corinthians contra a renovação e transparência que passou 16 anos no clube, fez essa dívida gigantesca, fez essa dívida crescer e agora quer tomar o poder quando aparentemente as coisas estão funcionando, pelo menos dentro de campo, né? Agora o Corinthians tá dando resultado dentro de campo e num momento em que a própria torcida fez a vaquinha pra tentar pagar o estádio, que foi uma dívida feita pela renovação e transparência. Então, é mais uma sensação de que, cara, a gente tá tentando consertar tudo e esses caras que colocaram o Corinthians no buraco agora querem voltar. Tem um pouco dessa sensação do torcedor, que é até comum, né? Quando você vê um presidente que maltrata tanto o seu clube tentando voltar. Agora falando sobre o hoje, o que acontece a partir do momento em que o Augusto, venceu essa batalha, podemos dizer assim, né, que tá longe de acabar, ainda vai passar por essa votação, caso passe, vai passar pelo sócio do Corinthians, não o sócio torcedor, o sócio do Sim. clube, o associado do clube social, então, assim... Ainda pode acontecer. Acho que tá bem claro que não foi nenhuma... claro que é significativa a Postergou liminar. só. O Augusto sai como vitorioso na noite de ontem, mas que só posterga. Então, a gente... Claro que ainda vai ficar em cima disso. Mas fala muito sobre o momento do Corinthians, né? O que a Gabi colocou foi perfeito, cara. O Augusto tá virando essa figura de uma espécie de resistência que pro corintiano hoje em dia é perfeito porque o corintiano quer mesmo que as coisas se acalmem. Foram anos muito turbulentos e o ano com o Augusto também foi muito turbulento. Então se agora o Augusto parece que tá aprendendo a lidar melhor com a gestão do clube, pelo menos publicamente, né? Porque quando ele chegou fazendo muita besteira, falando muita besteira... Augusto deu tantas entrevistas, eu nunca vi um presidente dar tanta entrevista. E é legal, eu acho muito bacana que ele fale, mas o Augusto acabou se precipitando em algumas coisas, só naquele discurso de não, vocês vão ver, não, a gente vai chegar, não sei o quê, e não trabalhando de acordo com isso. E agora o corintiano tem. É claro que, assim, gente, não vamos nos enganar, tudo no futebol reflete o que acontece no campo. Se o Corinthians estivesse mal, não seria esse o clima, com certeza. É porque o Corinthians reagiu a tempo dessa votação, o que ajuda muito o Augusto. Então agora o corintiano quer paz para terminar o ano com tranquilidade, conquistar os objetivos. O Timão pode fechar o ano de forma muito positiva, eu imagino, conseguindo vaga na Copa do Brasil e na Libertadores. Então não tem por que tumultuar, mais ou menos essa é a ideia do torcedor. Nisso eu concordo, mas o que você pontuou de ficar colocando boneco para tacar fogo no rosto do Tuma, do Duílio, seja lá quem for, se passaram como costumam se passar, mas ainda assim uma noite que é importante no contexto político do Timão. Mas isso não acabou ainda, né? Tem um outro processo Sim. de impeachment, além desse, que, enfim, tá rolando aí por questões fiscais e questões financeiras. E, cara, caso consigam provar que o Augusto Tem que sair. errou, tem que sair. A gente Sim. tá aqui falando da vitória dele, mas nada diz Óbvio. respeito... Que não é uma vitória. E aliás, o caso vai de Bet, a gente já Continua. falou aqui, eu lembro que eu usei esse termo, como que se fala, que fala batom, né? Tipo assim, batom nas partes íntimas. Isso, exatamente. Né? Aquela coisa ali. Dificilmente não vai ser alguma É coisa. difícil o cara, assim, se safar. Chegou com o colarinho com
batom, é isso? Isso, exatamente. Batom no colarinho. Batom nas Colarinho. partes íntimas. Batom Fio no de colarinho. cabelo no seu paletó, né? É, tipo aí tem isso. um fio de cabelo no seu paletó.